Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1, do versículo 8 em diante, para a nossa reflexão. Está escrito assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que vocês devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação aos outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Hananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare a nossa aparência com um dos outros rapazes que comem da comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Hananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir o rei. Diga amém. Feche teus olhos e peça para que o Senhor fale com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o desejo do meu coração nessa noite, Senhor, é que eu seja um canal da tua voz. Espírito Santo do Deus vivo, toma minha vida em tuas mãos para que eu seja útil ao Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, e somos todos ovelhas do teu aprisco e queremos ser alimentados, cuidados, tratados e curados, se assim for da tua vontade. Espírito Santo, se manifesta em nosso meio, fala ao nosso coração de forma clara, de forma objetiva. E aonde se eu encontrar nessa noite um coração sedento, um coração temente a Ti, desejoso em aprender, em receber do Senhor, eu tenho certeza, Pai, que esse não sairá daqui da mesma forma que entrou, mas sairá daqui alimentado, iluminado, fortalecido, curado, alegre e com seu coração cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração e a igreja diz amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra que nós vamos falar hoje, o tema dela, Deus me deu quando eu estava indo na semana passada, na quinta-feira, para a cidade de Ji-Paraná, aqui em Rondônia. Nós estávamos indo para uma agenda regional
E a gente foi de carro, né? Nós fomos de carro, e quem já pegou essa estrada sabe que quando você passa de Porto Velho, o trânsito de carreta e caminhão é muito grande. Quem já foi nessas estradas? Passou de Porto Velho de carro? Você já sabe, né? Como que é, né? Então depois que você passa ali de Porto Velho, você pega um trânsito muito grande de caminhão e carretas. E aí a viagem se torna um tanto perigosa, um tanto desafiadora, e exige de você uma atenção muito grande. Exige de você uma capacidade ali de concentração muito grande, principalmente na hora das ultrapassagens, né? Então eu, como não tenho muita experiência na estrada, né, eu passei ali, já tinha passado acho que uma ou duas vezes, e mesmo assim me considero ainda muito inexperiente. Mesmo assim eu fiquei meio que receoso, mas fui, né? E todas as vezes que eu me propunha fazer uma ultrapassagem, era uma decisão que tinha que ser tomada bastante calculada, né? Porque você vai atrás, às vezes, de um caminhão, dois caminhões ali, e aí você dá aquela tiradinha ali para o lado esquerdo e olha, aí você vê, de repente vem um caminhão do outro lado, né? Vem um caminhão, e aí você fica pensando: meu Deus, será que dá tempo eu fazer essa ultrapassagem antes que o outro caminhão venha? Então você fica toda hora tendo que tomar decisões. E toda vez eu via, eu tirava, às vezes, tirava aqui e eu olhava, né? E eu vi o caminhão lá na frente vindo na contramão, né? E eu dizia: não vai dar tempo. Aí eu voltava. E às vezes pessoas que vinham atrás de mim, depois que eu olhava e dizia que não dava tempo, eles iam, olhavam e decidiam, e eles iam. Eu dizia: meu Deus, esse cara é muito louco, não dá tempo. E eu já ficava intercedendo, né? E eu via que o nosso pastor regional, já muito acostumado a pegar essas estradas, e ele disse: pastor, eu vou indo na frente, eu vou rapidinho. E ele estava num carro bem menos potente que o meu. Ele dizia: eu vou um pouco na frente, porque eu vou passar ali para pegar um outro pastor. E eu dizia: não, pastor, pode deixar que eu vou atrás do senhor, eu vou lhe seguindo. E eu convicto que eu ia acompanhar ele. Mas nos primeiros 10 minutos o homem sumiu da minha frente. Ele ia, e eu comecei: meu Deus, interceder. Deus vai na frente e abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Mas todas as vezes que eu ia fazer uma ultrapassagem, era uma decisão que tinha que ser tomada muito calculada para mim. E aí nesse momento me veio esse tema na minha cabeça: o poder da decisão. Sabe por quê? Porque olhando para esse exemplo, esse simples exemplo, a gente vê que na nossa vida é como se nós estivéssemos nessa estrada. A vida é como se fosse uma estrada, e existem muitas decisões que elas precisam ser tomadas com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque às vezes uma decisão errada, uma decisão mal calculada, ela pode ser fatal. Uma decisão precipitada, uma decisão tomada pelo impulso, uma decisão mal calculada, mal gerenciada, ela pode custar muito, e não só para você, mas como para as pessoas que estão do seu lado. Quantas pessoas perdem a sua vida e a vida das famílias nas estradas por causa de uma decisão agitada, por impulso, mal calculada? E na vida não é muito diferente. Quantas famílias se perdem por causa de uma decisão mal tomada? Quantos empreendimentos se fecham por causa de uma decisão mal tomada? Quantas pessoas se acidentam, se prejudicam, são feridas, decepcionadas, entram em problemas, entram em guerras, entram em situações difíceis por causa de decisões mal tomadas? Todas as vezes que a gente negligencia o poder de uma decisão, nós estamos correndo um sério risco em muitas áreas da nossa vida. E por curiosidade, depois que Deus colocou essa palavra no meu coração, eu estava indo, quando eu voltei, eu fiz uma pesquisa, e apenas a título de curiosidade eu anotei aqui: você sabia que por dia
eu e você, qualquer pessoa aproximadamente, nós tomamos aproximadamente 35 mil decisões por dia. Quantas mil? 35 mil decisões por dia. Dentro dessas 35 mil decisões por dia, aproximadamente, é claro que ninguém consegue medir exatamente, mas existem decisões automáticas que você toma, como respirar, piscar, enfim, muitas decisões que você toma aí de forma automática, não depende muito de você. Mas existem outras decisões que você toma de forma inconsciente. São decisões que a sua mente já está programada para tomar durante o seu dia a dia, conforme as suas vontades, conforme os seus projetos, conforme a sua rotina diária. A sua mente, ela já se programou para tomar decisões de forma inconsciente. Você não precisa fazer esforço, você não precisa fazer nada, a sua mente já vai decidindo conforme padrões comportamentais que você já estipulou na sua vida. Beleza. E o terceiro tipo de decisão, que são as decisões mais importantes da nossa vida, que são as decisões conscientes. As decisões conscientes, as decisões que você toma de forma consciente, são as decisões mais importantes da sua vida. São as decisões que você precisa ter muito cuidado, porque quando eu negligencio isso, se eu tomo aproximadamente 35 mil decisões por dia, eu preciso entender que pelo menos parte dessas decisões, pelo menos as decisões conscientes, se existem decisões que eu não tenho muita consciência delas, se existem decisões que são automáticas e eu não consigo dominá-las, mas eu tenho que ter a responsabilidade de me preparar, de me capacitar e pedir sabedoria de Deus, para que Deus me capacite, para que todas as vezes que eu e você venhamos a tomar uma decisão consciente, essa decisão, ela venha a ser assertiva para a glória de Deus. E Deus te trouxe nesse lugar, nessa noite, talvez para te trazer uma palavra de direcionamento para a sua vida, conforme aquilo que a gente vai aprender aqui hoje. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é o significado da palavra decisão. A palavra decisão, ela significa cortar fora. Diga, decisão significa cortar fora. Olha que coisa interessante. Ou seja, decisão quer dizer, eu escolho uma parte e eu corto o restante fora. Eu anulo as outras alternativas, eu foco em algo e eu corto todo o resto fora. Como se eu diga assim, ó, eu quero isso aqui para a minha vida, e eu corto isso e arranco para mim. A decisão é isso, tem a ver com isso. Então, a diferença entre uma escolha e uma decisão é que às vezes a escolha você volta atrás. A decisão é mais difícil, porque decisão fala de cortar fora, é cortar na carne. Quando você decide algo, é como se você estivesse colocando um limite, é como se você estivesse determinando algo. Se agora eu vou fazer, agora eu quero, agora eu vou, agora eu faço. E existe muito poder na decisão. E quando eu olho para a vida de Daniel, isso se aplica muito, sabe por quê? Porque Daniel estava na Babilônia, ele estava como um escravo. Quando o rei Nabucodonosor, ele invade o povo de Israel, ali a cidade de Judá, e ele destrói a maioria, e ele traz para a Babilônia apenas a nata da cidade. Ou seja, a Bíblia vai dizer nos versos anteriores, você pode consultar na sua casa, que essa era a política da Babilônia. Eles destruíam os soldados, e eles iam lá, traziam o ouro, e os jovens mais inteligentes, mais bonitos, só a galera de Harvard era trazida para a Babilônia. Então Daniel era um desses jovens. E quando trouxeram ele colocaram ele lá no palácio, disseram assim, ó, vamos dar comida para eles, vamos treinar eles, vamos ver daqui, porque eles vão ver quem é que vai servir diante do rei, quem é que vai servir para o nosso serviço aqui no palácio. E a história de Daniel, nesse tempo na vida dele, começou com uma decisão. Diga assim, a história de Daniel começou com uma decisão.
decidiram o que o Daniel ia comer, decidiram o que Daniel ia beber, fizeram imposições. Olha, vocês vão comer isso, vocês vão beber isso, vocês vão vestir isso, vocês vão morar aqui, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim. Mas a Bíblia vai dizer que em meio a todas as determinações, todas as imposições, de meio a tudo aquilo que colocaram sobre Daniel, a Bíblia vai dizer para mim que mesmo diante de tudo isso, ele ainda decidiu. E eu quero falar para você nessa noite que Daniel tinha todos os motivos para se render a todas as imposições que colocaram para ele, porque imagina só, ele estava ali como escravo, possivelmente os seus pais haviam sido mortos, possivelmente a sua família havia sido morta, seus parentes mortos, a sua casa havia sido queimada, tudo que Daniel tinha, possivelmente ele havia perdido, mas uma coisa ele não perdeu: a capacidade da decisão. E eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, querido, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua história, mas eu tenho certeza que a sua vida deve estar mais fácil do que a vida de Daniel. E por causa de uma decisão que ele tomou na vida dele, muita coisa aconteceu de positivo, e Deus abençoou a decisão da vida dele. É por isso que se você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que a vida tem te colocado, tem te sugerido, tem te imposto, mas na autoridade do nome de Jesus, existem decisões que você toma em Deus, que é capaz de te livrar de todas as aflições que estão vindo sobre a sua vida. Então se você nessa noite receber de Deus e dizer assim: Pai, nessa noite me dá sabedoria para que eu decida da forma certa, do jeito certo, na hora certa, eu tenho certeza que Deus virá com graça nessa noite, irá te dar sabedoria para você decidir e tomar uma decisão assertiva para a glória do nome de Jesus. Se você recebe, aplaude o nome dele em nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa que eu entendo aqui, que independente das circunstâncias, existe uma decisão que pode mudar tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: independente das circunstâncias, existe uma decisão que pode mudar tudo. Existe uma decisão dos céus que Deus quer que você tome nessa noite. Existe um poder muito grande nas decisões. E o desejo do meu coração com essa palavra de direcionamento para a sua vida é que Deus traga luz para a sua vida. Existem pessoas aqui que estão a uma decisão da nova fase da sua vida. Existem pessoas aqui nessa noite que a sua família está a uma decisão de você mudar o cativeiro da sua casa. Existem pessoas que chegaram aqui, que estão perdidas, não sabem o que fazer, mas hoje Deus quer trazer luz para que você tome a decisão certa, para você viver o propósito e a promessa de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu anotei aqui algumas coisas sobre o poder da decisão. Primeira coisa que eu anotei aqui, diga assim: decisões nos colocam em movimento. Agora foi só um ensaio, né? Vocês estão parecendo que todo mundo é flamenguista aqui, rapaz. O que aconteceu? Toquei na ferida, meu Jesus. Amém. Vamos lá, vamos falar do velho. Diga assim: decisões nos colocam em movimento. São as decisões que nós tomamos que nos colocam em movimento. Toda atitude que você toma, toda ação que você faz, ela é fruto de uma decisão. Ou seja, a ausência de decisão, ela me aprisiona na situação, no estado e na circunstância que eu estou. Quantas pessoas eu já não conversei, e ela diz assim, algumas pessoas que eu já ouvi, por exemplo, pessoas que eram viciadas em cigarro, em bebida, em drogas, em muitas coisas, elas só conseguiram sair daquilo quando elas tomaram uma decisão verdadeira. Já ouvi várias pessoas que disseram assim: pastor,
Eu fumei por 15 anos na minha vida. E um dia eu tomei a decisão, peguei a minha carteira, fumei o último cigarro e disse: a partir de hoje eu não fumo mais. Eu peguei aquela carteira e joguei fora. Você já conhece alguém assim? Ou você já foi assim? Não sei, conhece alguém? Ou com qualquer coisa que aconteceu, que você viu que a pessoa foi escrava de algo, sofreu por algo por muito tempo, até o dia que ela tomou uma decisão que tirou ela da situação que ela estava. É ou não é verdade? São as nossas decisões que nos tiram, que nos colocam em movimento, que nos tiram do lugar, do estado e da circunstância que nós estamos. Então eu estou falando para muitas pessoas aqui que eles estão na circunstância errada, na estação errada da vida, no time errado da vida, porque elas não conseguem tomar decisões, porque as decisões que nos colocam em movimento em direção ao nosso futuro. Quantas pessoas estão aprisionadas no passado? Elas não conseguem sair de um presente desagradável, porque elas não conseguem tomar decisões. Elas até querem, mas uma decisão é cortar fora, é tomar a decisão certa, é que vai fazer você mudar de vida. Todas as pessoas que você olha na Bíblia e vê que Jesus curou, você vai dizer: aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, mas só ouvir falar de Jesus não curou ela. Ela teve que tomar uma decisão, e a decisão que ela tomou fez ela sair da onde ela estava, romper a multidão e tocar nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Sabe por quê? Porque não é o ouvir falar, não é o que você sabe, é a decisão que você toma que te coloca em movimento. Eu estou falando para pessoas aqui que estão vivendo na fase errada da sua vida, na estação errada. Estão vivendo no inverno e já eram para estar na primavera, na estação das flores, dos frutos. Mas por falta de coragem para tomar decisões, estão paralisadas, porque as decisões que vão te colocar em movimento. E se você está aqui nessa noite, é Deus dizendo para você: você está aí porque você quer, porque aonde eu queria que você estivesse, você ainda não chegou, porque você ainda não tomou a decisão que te coloca em movimento e te direciona para o teu propósito, para o teu futuro. E eu quero declarar sobre a sua vida. Se você crer, você levanta a sua mão no nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida que Deus nessa noite irá te capacitar para você tomar a decisão definitiva que vai te tirar desse lugar de sofrimento, vai tirar do lugar da angústia, vai tirar do lugar da dor, vai tirar do lugar do desespero e vai te levar para a estação de Deus, para o lugar que Deus determinou para a sua vida, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ao Senhor Jesus bem forte nessa noite. Aleluia! Quantas pessoas paralisadas, aprisionadas por falta da capacidade de tomar decisão. Segunda coisa, diga comigo: decisões nos impedem de andar em círculos. Decisões nos impedem de andar em círculos. Por quê, pastor? Porque toda pessoa indecisa é uma pessoa perdida que não chega a lugar nenhum. Toda pessoa que não é uma pessoa decidida, não é uma pessoa de decisão, ela roda, anda e não sai do lugar. Porque são as nossas decisões que nos impedem de andar em círculo, porque as nossas decisões, elas nos dão um norte. Diga: decisões nos dão o norte. Pessoas que são em dúvidas, pessoas que são indecisas, elas vivem a vida, se esforçam tanto e elas não conseguem conquistar os resultados. Por quê? Porque elas começam coisas e não terminam. Hoje elas querem uma coisa, amanhã elas já querem outra, mês que vem ela quer outra. Um mês ela quer ser médico, no outro advogado, no outro engenheiro, no outro arquiteto. No mês ela quer casar, no outro ela não quer casar mais. Um ano ele quer ser profeta, no outro ele quer ser apóstolo, no outro ele quer ser evangelista, no outro ele quer cantar, no outro ele quer tocar.
E essa indecisão, essa falta de capacidade de decidir, faz com que as pessoas passem a vida toda andando em círculos, e nada flui, ela anda, ela se esforça, e você vê, nem todo mundo que está andando está indo para algum lugar, nem todo mundo que está correndo vai chegar em algum lugar. Uma pessoa indecisa é uma pessoa que anda, você já viu aqueles hamster que ele entra naquela rodinha lá, e ele começa a correr, ele corre, mas ele não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não decide, ela anda em círculos. E você sabe por que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Um dos motivos, porque uma hora eles queriam ir para Canaã, pastor Dilson, mas uma outra hora eles diziam: eu estou com saudade do Egito. Uma hora eles queriam acessar a terra prometida. Uma hora eles diziam: Moisés, estou contigo, estamos juntos até o fim, vamos lá, hashtag é nós. No outro dia: Moisés, estou enjoado desse negócio de maná, ó. Lá no Egito pelo menos tinha uma cebolazinha com barbecue, que era um negocinho bom. E aí, que aqui não rola não? Nada não, a gente não pode. Ou seja, todas as vezes que a gente não nos tornamos e nós negligenciamos o poder da decisão, a nossa vida fica andando em círculos. Talvez eu esteja falando para alguém aqui assim, que você tem olhado para a sua vida e diz: meu Deus, já passou um ano, já me formei, já passou 1 ano, 2, 3, e eu não consegui nada, não abri consultório, não passei nenhum concurso público, não estou trabalhando para ninguém, não estou fazendo nada. Meu Deus, eu já tenho 20, 22, 25, ainda não casei, não sei o que eu quero. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu quero casar depois que acontecer isso. E a pessoa, ela não sabe, e a vida dela, ela se esforça, mas é a decisão que canaliza todos os nossos esforços e faz com que a gente chegue em algum lugar e pare de andar em círculo. E eu não sei para quem eu estou pregando, mas se Deus colocou é porque de repente tem alguma pessoa aqui ou alguém na live. Mas se você recebe, eu queria que você levantasse sua mão no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você que a partir de hoje você não andará mais em círculos. Deus te dará a capacidade de tomar decisões assertivas que darão norte para a tua história, e você vai andar, você vai chegar, você vai testemunhar para a glória do nome de Jesus. Você pode celebrar o nome dele nessa noite? Aleluia, aleluia. Deus não quer te ver andando em círculos. Deus hoje ouviu o seu clamor. Pastor, eu já estou vendo a idade chegando e parece que eu não estou chegando a lugar nenhum. É muito ruim ter essa sensação de ver que você está se esforçando, correndo. Você vê todo dia, você acordando cedo e dormindo tarde, todo dia você cansado, estressado, e você olha e você vê: não cheguei a lugar nenhum, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou cansado de quê? Se meu cansaço está valendo a pena, se meu estresse está valendo a pena, esses cabelos caindo, está valendo a pena, esse cabelo ficando branco, caindo, está valendo a pena. Mas nessa noite Deus entra com graça nessa noite. Se você está aqui, querido, é porque Deus quer te dar um norte. Deus quer tirar você desse loop existencial, e Ele quer colocar você num trilho que te leva para o centro da vontade dEle. Deus não te chamou para viver perdido no deserto. Nessa noite, na sua vida, o Espírito Santo, assim como Ele fez com o povo no deserto, durante a noite Ele colocará uma chama para te guiar. Durante o dia Ele vai colocar uma nuvem para endireitar os teus caminhos, e você chegará na terra prometida. Você chegará aonde Deus quer te levar, em nome de Jesus. Se você recebe, aplaude o nome dEle nessa noite. Aleluia. Diga comigo: decisões falam de posicionamento. Aqui é forte. Decisões falam de posicionamento. Sabe por que muitas pessoas elas são indecisas? Porque às vezes para decidir precisa de uma coisa chamada coragem.
muitas decisões na nossa vida que nós ainda não tomamos, porque falta coragem. Você até sabe o que tem que fazer, você sabe qual é a decisão certa, você sabe qual é o passo certo, você sabe qual é a escolha certa, mas decisões falam de posicionamento, e posicionamentos dependem de coragem. Coragem para desagradar, coragem para decepcionar, coragem para deixar ir, coragem para renunciar. Meu Deus, se eu falar isso, fulano vai embora. Meu Deus, se eu falar isso, eu vou perder essa amizade. Meu Deus, se eu agir assim, fulano não vai mais falar comigo, não vai mais gostar de mim, ninguém vai mais me querer ali. Meu Deus, se eu agir dessa forma, as pessoas vão me olhar de forma diferente. Não vou ser mais aceito, não vou ter mais curtida, não vou ter mais comentário, ninguém vai repostar mais minhas coisas, vão deixar de me seguir. A minha família vai ficar assim comigo. Mas as decisões mais importantes da nossa vida, elas dependem e precisam de coragem. As decisões que mudaram a minha vida foram as decisões que foram mais difíceis de tomar. Teve uma vez, uma época que eu trabalhava na imobiliária do meu irmão, e trabalhei durante aproximadamente uns 6 anos. E glória a Deus por ele, pela minha vida. Ele me ensinou demais, me ajudou demais. Mas chegou um tempo em que ele mudou um pouco o perfil da empresa, e ele, na minha visão, ele mesmo perdeu o foco da empresa para outra área, a qual eu não queria seguir. E durante muito tempo eu fiquei lá pensando: meu Deus, se eu sair, ele vai me chamar de ingrato. Meu Deus, vai ser uma confusão na família, e isso e aquilo, ele não vai entender, ele vai pensar que eu só usei ele. E eu fiquei: meu Deus, se eu sair para trabalhar sozinho, ele não vai entender. E durante pelo menos um ano, eu fiquei nessa crise existencial. Meu Deus, mas eu tenho que seguir minha vida. Eu sinto que eu estou numa caixa, eu sinto que eu consigo ir mais, eu consigo ir além aqui, eu estou num teto. Mas eu sou muito grato pelo meu irmão. Mas se eu deixar, meu Deus. Até o dia que eu decidi tomar a decisão. Cheguei para ele, conversei com ele. Você vai saber o que aconteceu. Ele não gostou muito, pensou um bocado de coisa. Ficamos alguns dias ali meio arranhado. Mas para a glória de Deus eu consegui prosperar. E no momento oportuno depois, Deus me deu a oportunidade de ajudar ele. Se eu tivesse permanecido, eu não teria condição de ajudar ele. Eu tinha afundado junto com ele. Mas porque eu decidi, e a partir dessa decisão muitas coisas mudaram e se abriram na minha vida. E talvez eu estou diante de pessoas aqui que você até sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que é o certo, você sabe qual é a decisão certa, você sabe com quem que você tem que conversar, que você não conversou, você sabe o que você tem que falar, que você ainda não falou, você sabe como você tem que se posicionar, quais grupos de WhatsApp você precisa sair, quais amizades você sabe que não é mais para a sua vida, quais ambientes não é mais para você andar, mas tudo isso ainda não aconteceu por falta de coragem. Coragem para se posicionar. E quando eu olho para a história de Daniel, irmãos, imagina só, aquele jovem estava num outro país, não tinha mais nada, ele não tinha mais nada a perder, ele estava num palácio, e chegaram para ele: ó, tu vai ter que comer isso, tu vai ter que beber isso, tu vai ter que fazer assim, tu vai ter que fazer assim. E a Bíblia vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe o que é isso? Diga: posicionamento. Posicionamento. Você acha que para ele falar isso ele precisou de coragem, sim ou não?
Você já pensou, você está num lugar onde por muito menos outras pessoas morriam, e ele dizer: eu não vou comer isso aqui, eu não vou beber disso aqui, eu não vou participar disso, eu não vou me contaminar, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Eu estou aqui na cabeça dele, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou desse lugar. Eu estou aqui, mas eu não sou dessa laia. Ele não falou isso, mas a forma como ele se posiciona, a forma como ele se posicionou fez toda a diferença na vida de Daniel. Não só naquela vez, mas em todas as outras formas, até mesmo no momento que ele foi jogado na cova do leão. E a palavra de Deus para a sua vida não sei se você chegou aqui, eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando, mas se Deus te trouxe hoje aqui, primeiro, Ele quer te dar a sabedoria para você tomar a decisão certa. E a segunda coisa que Deus quer te dar nessa noite é a coragem para você tomar essa decisão e se posicionar da forma correta. Deus não nos chamou para nos acovardar, Deus nos chamou para que você decida, e a tua decisão vai gerar um posicionamento que te direciona para o futuro que Deus tem para a tua vida, para a promessa que Deus tem para a tua vida, para o propósito que Deus tem para a tua vida. Existem promessas que só vão se cumprir mediante a posicionamentos, frutos de decisões que você vai tomar. E às vezes não é fruto de uma, mas de uma sequência de decisões que vão mostrar você, que vão posicionar você de uma forma que vai encaixar certinho com a vontade de Deus, com a promessa de Deus, com o propósito de Deus. Eu estou diante de pessoas que nos próximos dias vão tomar decisões que vai te posicionar de uma forma diferente. Mas Deus honrará essa sua decisão. Vai ter decisões que pessoas não vão gostar, pessoas não vão aprovar, decisões que vai decepcionar muitas pessoas. Mas se a sua decisão agradar a Deus, pode ter certeza que Ele não vai te decepcionar, e não vai te desamparar, e não te deixará no meio do caminho. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia, Jesus. Eu declaro nessa noite, no nome de Jesus, coragem e ousadia para você tomar a decisão que faz muito tempo que você já deveria ter tomado e você não tomou. Mas a partir dessa noite o Espírito Santo vai te encher de coragem, de ousadia, e a partir dessa segunda-feira você irá se posicionar como um homem e uma mulher de Deus, como um homem e uma mulher de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Diga: decisões revelam o coração. Decisões revelam o coração. Toda decisão que você toma revela aquilo que está no seu coração. Sim ou não? Você pode falar o que você quiser, mas são as suas decisões que revelam aquilo que está no teu coração. Você pode chegar para mim e dizer: pastor, eu amo a Deus, pastor, eu sou assim, eu quero fazer isso e aquilo. Amém. Você pode falar o que você quiser, o quanto você quiser, da forma que você quiser. São as suas decisões que vão revelar aquilo que está no seu coração. Pastor, eu amo a Jesus, a minha prioridade é o reino de Deus, a minha prioridade, eu amo a casa do Senhor. O Flamengo joga, perde, ele não aparece. Aí eu vou acreditar, irmão, independente tivesse ganhado. Estou dando um exemplo bobo. A pessoa está aqui: pastor, eu amo, eu quero, eu aconteço. Mas e as decisões? As decisões não são coerentes. Sou apaixonado por Jesus, eu amo a obra do Senhor, mas não contribui, não serve, não oferta, não dizima, não faz, não participa. Pastor, Senhor, deixa eu falar algo para você, querido, nessa noite.
O reino de Deus, as coisas de Deus, elas não se movem pelo aquilo que você fala, elas não se movem pelas suas emoções, não é aquilo que você sente. Sabe por quê? Tem muita gente que se move pelo que sente. Só que quem se move pelo que sente, quando não sente, não se move. Mas quem se move por decisão, independente de estar sentindo ou não, ele continua caminhando, ele tem uma constância. O que sustenta o teu casamento é a tua decisão diária. O que te sustenta na faculdade é a tua decisão diária. O que sustenta o teu empreendimento não é o dia que você acorda querendo e o dia que você não acorda querendo. Se nós tratássemos as coisas de Deus como a gente trata, pelo menos a maioria, o seu trabalho, porque eu tenho certeza que muitos aqui já acordaram um dia dizendo assim: hoje eu não estou querendo ir trabalhar, quero ficar em casa, quero dormir até meio-dia. Quem tem menino não tem mais esse privilégio, porque o menino é assim, ó, semana todinha ele é uma guerra para se levantar, para ir para a creche. No sábado ele acorda cedo, meu irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, levanta. Pega pelos cabelos, leva dormindo para a creche. Chega lá que nem um zumbi. Sábado, que não tem creche, 6 horas. Abrindo a geladeira, quebrando tudo, derrubando tudo. Quero galinha pintadinha, Jericó, liga a televisão. Acorda, o menino está brincando com a água do vaso. Meu Jesus. É assim ou não é? Aí, a gente quer ir trabalhar, tem dia que a gente não quer. Mas você decidiu ir, você decidiu empreender, você decidiu estudar. Você está casado hoje e permanece casado hoje porque todo dia você decide ser casado. Você é fiel hoje porque a fidelidade ela é decidida todos os dias. Sim ou não? Todo dia você diz: hoje eu vou ser casado. Inconscientemente, é aquela decisão que você toma sem passar ali, você está decidindo naquele dia. Todo dia você decide se você é crente. Sabe por quê? Porque a fé de ontem não serve para hoje. Aquilo que você viveu no passado serve como uma lembrança. Mas o combustível que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar adiante. E a gente precisa entender que são as nossas decisões diárias que revelam o nosso coração. Se as nossas decisões revelam o nosso coração, eu queria que você fechasse seus olhos agora e você pensasse nas decisões que você tem tomado. Porque não é o que você fala, não é o que você posta no Instagram, não é o versículo que você posta no Instagram que diz que você decidiu seguir Jesus. É o versículo que você vive todo dia que diz que você segue a Jesus. Não é o louvor que você canta aqui na igreja que diz que você é um adorador, mas é a tua vida de gratidão semanalmente, todo dia, que diz que você é adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Então não é o versículo que eu posto no Instagram, não é o louvor que eu canto na igreja, mas é a minha vida como um contexto, é a sequência de decisões que eu tenho tomado. Eu tenho decidido ser fiel, eu tenho decidido ser honesto, eu tenho decidido ser grato, eu tenho decidido honrar o Senhor, eu tenho decidido fazer a obra, eu tenho decidido orar, eu tenho decidido ler a Bíblia, eu tenho decidido jejuar, eu tenho decidido renunciar a coisas, eu tenho decidido renunciar a propostas. São essas decisões que nós tomamos todos os dias. Elas revelam o nosso coração. Então nessa noite, o desejo do meu coração é que Deus habite ricamente cada vez mais os nossos corações, para que as nossas decisões elas venham ser assertivas, e você venha sair daqui hoje capacitado para que Deus te direcione as suas decisões do amanhã. Porque o que muda a sua vida não é a sua atitude no culto à noite, mas é as suas decisões a partir da segunda-feira de manhã.
a partir do momento que você sai por aquela porta, são as decisões que você toma. Se você vai ser fiel, se você vai ser honesto, se você na segunda-feira vai continuar servindo. E o desejo do meu coração nessa noite é que o Espírito Santo encha teu coração, fecha teus olhos, levanta a sua mão. Pai, no nome de Jesus eu te peço, eu levanta a minha mão também nessa noite, Jesus. Que o Senhor nessa noite venha encher o nosso coração da tua bondade, do teu amor, da tua palavra, do teu caráter, do teu agir, do teu Espírito Santo, para que as nossas decisões venham mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa casa, mudar a nossa família, em nome de Jesus. Aonde tiver uma mão levantada nessa noite, Deus, visita esse coração e tira toda a inclinação maldosa, toda a inclinação do pecado, todo pensamento de morte, todo pensamento suicida, todo pensamento negativo, todo pensamento das trevas. No nome de Jesus, enche de luz, de paz, de amor, de mansidão, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai decidir conforme a vontade, a palavra, o amor e o caráter de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o nome dele bem forte nessa noite. Aleluia. Está acabando. Diga: quem sabe tomar decisões recebe governo. Parece que você não gostou. Se eu tivesse no seu lugar, eu já tinha glorificado. Quem sabe tomar decisões recebe governo. A Bíblia vai dizer que Daniel, depois que ele decidiu, porque é uma decisão certa, Deus honrou ele. A Bíblia diz que o texto começa com ele dizendo assim: Daniel decidiu, pastor Dilson. E depois que ele decide, Deus honrou ele, deu sabedoria para ele tomar outras decisões assertivas. Sabe por quê? Porque quando você se permite em Deus a tomar boas decisões, Deus vai te capacitando cada vez mais para que as tuas decisões sejam mais assertivas. Então uma decisão que você toma em Deus te leva a tomar outras decisões. A Bíblia vai dizer no Salmo que um abismo chama outro abismo, mas todas as vezes que eu dou um passo diante de Deus, Deus dá dois na minha direção. Então se hoje você toma uma decisão em Deus, pode ter certeza que os céus tomam decisões ao teu respeito. Quando Deus olha para Daniel e diz assim: rapaz, olha o que ele decidiu ali. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se prostrar. Ele decidiu não se misturar. Ele decidiu ser fiel. Ele decidiu, mesmo ele não tendo nada a perder, mesmo toda a situação negativa que ele está vivendo, ele decidiu. Derrama sobre ele sabedoria de tal forma para que essa sabedoria dele e essas decisões dele sejam cada vez mais assertivas. E sabe o que acontece? Quando Daniel se apresenta diante de Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer que ele não encontrou em nenhum outro jovem aquilo que ele encontrou em Daniel. E Daniel se tornou ministro do palácio. Sabe por quê? Quem sabe tomar decisões recebe governo. Quando José estava preso na prisão e o faraó tem um sonho e ninguém descobre o significado daquele sonho, chamaram o copeiro e disse: olha, eu conheço um rapaz que está lá na prisão, que eu acho que ele sabe isso aí. Ele interpretou o meu sonho, e aquilo que ele interpretou aconteceu. E José é chamado para o palácio. E aí o faraó conta o sonho. E às vezes a gente acha que José se tornou governador porque ele interpretou o sonho. Não foi só por isso. José se tornou governador porque ele interpretou o sonho e ele trouxe uma solução. Ele disse: ó, faraó, tu vai fazer assim. Tu vai, na época de fartura, tu vai guardar essa parte. Ou seja, ele ensinou para o faraó como é que ele ia decidir, como é que ele ia fazer. E sabe o que aconteceu? José
se transforma governador. Sabe por quê? Porque quem sabe tomar boas decisões recebe governo. Quem não sabe tomar decisões não alcança governo, e até o governo que tem, ele é tomado. O exemplo de Saul. Saul, ele era o rei, mas por causa das suas decisões erradas, porque ele não soube se posicionar, ele não teve coragem, ele não teve pulso, a Bíblia vai dizer: e Deus tirou de Saul o reinado e entregou para um homem segundo o seu coração, que decidia conforme a vontade do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Sabe o lugar que você está tentando chegar? Sabe o lugar de honra que você tem almejado? Sabe a promessa que você tem buscado? Sabe o lugar de paz e prosperidade? Esse lugar é real. A Bíblia está repleta, recheada de exemplos. Só que esses lugares são para quem sabe tomar boas decisões. Esses lugares são para quem decide conforme a vontade de Deus. Esses lugares são para quem recebe e decide conforme o caráter de Deus. E nessa noite, no nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos e levantasse as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida no nome de Jesus, que as decisões assertivas que Deus vai te dar vão te colocar no lugar que você tem sonhado. As decisões que você precisa tomar, o lugar que você quer chegar, a posição que você quer chegar, o ministério, a estação, o tempo que você quer chegar, vai começar a fluir a partir do momento que as decisões que você começar a tomar forem decisões assertivas para a glória do Senhor Jesus. Eu quero declarar um novo tempo. Homens e mulheres na Lagoinha Rio Branco viverão um tempo aonde, assim como Daniel, assim como José, assim como Davi e todos os outros que receberam o governo pela sabedoria de Deus, que receberam para tomar decisões, nessa noite eu vejo muitos Daniel, eu vejo nessa noite muitos José, muitos Davi na Lagoinha Rio Branco, homens e mulheres que num determinado tempo, a curto e a médio prazo, receberão governo, receberão lugares de honra, receberão e chegarão nos lugares que você vem tentando chegar há muito tempo. Mas a partir de hoje, Deus te capacita a tomar as decisões certas, no tempo certo, do jeito certo, com as pessoas certas, e aquilo que você tem preparado, aquilo que você vem buscando, vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o nome dele bem forte nessa noite em nome de Jesus. Oh Jesus, me despedi dos meus pais. Cante, pra cima, Lagoinha, vamos lá, vamos. Oh!
finalizar, escute. Decisões mudam destinos. Diga, decisões mudam destinos. As decisões que você tomou no passado te conduziram a exatamente aonde você está agora. Você gostando ou não. Mas as decisões que você toma hoje, elas mudam o teu destino. Não é o que você pensa, não é o que você fala, mas é aquilo que você decide. Muitas pessoas aqui estão a uma decisão do novo tempo da sua vida. Estão a uma decisão da sua libertação. Pessoas aqui estão a uma decisão da sua cura. Pessoas aqui estão a uma decisão da sua alegria. Pessoas aqui estão a uma decisão da sua paz. Pessoas aqui estão a uma decisão do novo tempo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Eu não sei qual é a postura que você precisa tomar. Mas talvez você já sabe. Se você já sabe, que Deus te dê força para decidir nessa noite, em nome de Jesus. Se você não sabe, que Deus te dê sabedoria. Tiago vai dizer: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá demasiadamente a todo aquele que pede. Todo aquele que pede sabedoria de Deus recebe sabedoria de Deus, recebe do Pai das luzes, aonde não há variação. Nessa noite, o espírito de sabedoria, eu ministro em nome de Jesus o espírito de sabedoria sobre a igreja. Você vai tomar decisões mais assertivas, você vai tomar decisões mais conscientes e, acima de tudo, você tomará decisões pela fé. Escute isso. Tem decisões que você vai precisar de fé para tomar. Tem decisões que parece que não tem nada a ver com a realidade. Mas existem decisões que Deus tem te pedido no seu coração. Posturas que Deus tem pedido no seu coração, que aparentemente você disse que não tem nada a ver, mas é Deus te pedindo. As coisas de Deus nem sempre vão fazer sentido. Você precisa só de ter fé para obedecer e decidir seguir em frente. Sabe por quê? Porque Deus honra decisões tomadas pela fé. Deus honra decisões tomadas pela fé.